Câmara dos Deputados aprovou no último dia 26 uma proposta e o objetivo dessa proposta é de alterar a lei de falências e recuperação judicial, que já vive em uma recuperação realmente muito difícil no país. Há uma certa descrença de que empresas que chegam em determinada situação administrativa financeira possa de fato se recuperar e o próprio Instituto já vive aí em coma aqui no país. Agora, é preciso de um pouco mais de luz nessa situação e é por isso que nós estamos aqui com um advogado especialista em recuperação judicial, Dr. Vitor Lages, a quem eu desde já agradeço por estar conosco, porque recuperação judicial em outros lugares do mundo, doutor, tem uma crença de que aquele negócio ele pode e deve, porque socialmente, porque administrativamente, porque empresarialmente, porque do ponto de vista da sua função, inclusive social, ele precisa existir. Daí o porquê recuperá-lo é o nosso dever, é o nosso querer. Por que aqui não é assim, doutor? Ou pelo menos não se apresenta manifestamente dessa forma? Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Flávia. Só registrar aqui mais uma vez a satisfação de estar aqui falando para os ouvintes da CBN Maceió. Elias, esse seu sentimento, né, é o retrato da insolvência empresarial no nosso país. Como eu já tive a oportunidade de falar, existe uma corrente muito grande também, que talvez uma das ineficiências do processo no Brasil é que tem muita gente de fora e pouca gente dentro, né? Tem os credores, vamos dizer, extras concursais, né? Se a gente pega na legislação americana, que foi a nossa inspiração, lá todos os credores, né, incluindo os fiscos, as fazendas estaduais, municipais, União, enfim, todos aqueles, eles estão inseridos no processo de recuperação judicial, Elias, que nos Estados Unidos é muito mais simplificado. Você vai num tribunal de insolvência, preenche um formulário e dá entrada e automaticamente já se suspende. Ou seja, lá existe, né, uma expressão que é o rápido retorno, lá eles chamam de fresh start. Ou seja, ele quer que aquele empresário que empreendeu e não deu certo, né, volte ao mercado. Talvez por isso aquela resiliência, né, da economia americana. Só a título de exemplo, o ex-presidente americano Donald Trump, ele é um homem, pelo menos do ponto de vista de negócios, bem-sucedido, né? Ele tem uma projeção empresarial que o alçou, né, que lhe deu uma credibilidade a ocupar o posto de presidente da República dos Estados Unidos. E ele, durante a sua trajetória empresarial, ele faliu e retornou ao mercado 9 vezes. 9? 9. Ou seja, há uma discriminação, não há aquela chancela do crime, né? A gente no ordenamento jurídico brasileiro, a boa-fé é presumida e a má-fé tem que ser provada. Só que no dia a dia, na prática, a gente vê o inverso disso, né? A má-fé é presumida e a boa-fé é que tem que ser provada. Agora, doutor Vitor, por que esse PL 03 deste ano é tão controverso? Então, Elias, esse PL ele é de iniciativa do governo federal, tá? O governo federal pediu um regime de urgência constitucional, ou seja, dentro de 40, se ele não fosse votado dentro de 45 dias, ocorreria no processo legislativo aquilo que chama tranca-pauta, né? Então, assim, em 45 dias ele tem que ser apreciado. E, inicialmente, ele buscava, vamos dizer assim, maximizar, ou seja, desburocratizar o capítulo de falência, ou seja, um regime falimentar, né? A gente teve uma reforma recente em 2020, no período da pandemia, que foi pela Lei 14.112, que ali, né, já se alterou questões que
na lei de 2005 não conseguiram serem implementadas e a jurisprudência implementou, então foi uma reforma que absorveu questões da jurisprudência e buscou melhorar alguns institutos, mas na falência a gente ainda tinha uma distorção com base em dados jurimétricos. Então, buscando desburocratizar e uma rápida recuperação do crédito, né, para atrair investimentos estrangeiros, porque um banco estrangeiro, quando ele vem, ou seja, qualquer investidor estrangeiro, a primeira conta que ele faz é: se aquela empresa entrar no regime de insolvência, eu levo quanto tempo para recuperar o meu dinheiro? Então, esse tempo médio é calculado para o custo do crédito. O governo federal envia exclusivamente para reformar o capítulo de falências. E esse PL é distribuído à relatoria da deputada Dani Cunha, do Rio de Janeiro, a qual apresenta um substitutivo, que isso na atividade legislativa lhe é permitido, é palpável, mas esse PL não se limita só ao capítulo da falência, ou seja, o substitutivo abrange várias questões, inclusive na recuperação judicial, mexendo numa questão muito sensível, que é a instalação, o quórum de instalação das assembleias, ou seja, da forma como está posto, Elias, e como passou, a gente vai ter um limbo, né, vai matar a recuperação judicial, porque a gente não vai ter mais como instalar a assembleia, né, porque se exige um número qualificado para instalação, quando na redação, né, hoje vigente, na segunda convocação você instala com qualquer número de credores presentes. E a reforma ela tem que existir, mas só para você ter uma ideia, Elias, a reforma de 2020 foi uma junção de projetos que tramitaram por mais de 5, 6 anos, né, na Câmara. Por quê? Porque há a necessidade de um amadurecimento, há a necessidade de uma previsibilidade, uma segurança jurídica para a economia, né? A população pode achar, mas isso é para grandes empresas, isso é para outras pessoas, mas como a gente conversava aqui, o custo do crédito do nosso país vai ser impactado, né? A concessão de financiamento para casas populares, né, para crédito de capital de giro, enfim, o micro e pequeno empreendedor é que vai sofrer. Ou seja, são mudanças significativas e ampliação de alterações propostas que introduziram, inclusive, conflitos de interesse. Agora, de que maneira a gente poderia ajustar isso? Porque o próprio brasileiro tem dificuldade de distinguir o que é falência e o que é recuperação judicial. Quem está em recuperação judicial está na falência, quem está na falência é a mesma coisa. Como é que é isso? Quais são já os ajustes que a gente poderia fazer para que esse projeto caminhasse, do ponto de vista prático, da possibilidade, de fato, da recuperação? Então, Elias, a sua pergunta é salutar e eu vou fazer a distinção, né, básica, e eu vou até um pouco além, Elias. Porque muita gente não sabe, mas existe a recuperação extrajudicial. Judicial. Que chama de RE, RJ e a falência. E eu vou começar pela RE, tá? Que é a extrajudicial. A extrajudicial, ela é quase como uma negociação prévia, tá? Que você inicia ali, né? Você está passando por uma dificuldade momentânea, mas a sua dificuldade é com um grupo X de credores, ou seja, eu tenho dificuldade só com uma empresa de eletrodoméstico, não, eu tenho dificuldade com meus fornecedores de plástico, e eu pego aquele grupo, negocio, eu não preciso da totalidade daquele grupo de credores, certo? Eu consigo 50% daqueles credores, negocio, peço um período de suspensão e dentro de 90 dias eu busco alcançar o quórum qualificado, ou seja, não tem administrador judicial, é um procedimento mais célere, que é quase que um acordo, basicamente um acordo que é homologado em juízo. É um procedimento mais simplificado. Aí passando para a recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É falência? Não. Porém, uma recuperação judicial mal sucedida pode acabar em uma falência. Mas, mais uma vez, a recuperação judicial quando se ingressa em recuperação judicial, o que se busca é trazer um processo coletivo. Porque quando a empresa está em dificuldade, ela tem o quê? Diversos credores e
que não tem suas obrigações satisfeitas. Ou seja, então, o Elis vai ter uma ação de cobrança, a Flávia vai ter outra, o Vitor vai ter outra, e todo mundo começa a querer, vamos dizer assim, morder aquele patrimônio. E o processo de recuperação judicial, ele busca o quê? Ele busca maximizar aquele patrimônio, ou seja, que ele, alienado de uma forma conjunta e não despedaçada, ele atraia mais valor para que se possa satisfazer o maior número de credores. Mas isso, quando se concentra os credores, o que é que se busca? Não vamos alienar todo o patrimônio na recuperação judicial, não. Na recuperação judicial eu vou apresentar uma proposta de pagamentos, certo? Proposta essa que é chamada de plano de recuperação judicial e que ela vai ser votada. Ou seja, é convocada uma assembleia e se é votado e tem os quórums das respectivas classes. Por exemplo, o crédito trabalhista, ele vota pelo que se chama de valor e cabeça, ou seja, e quantidade de credores presentes à Assembleia, né? Aí a gente tem as classes de garantia real, que é a denominada classe 2, que está lá, quem tem alguma garantia, algum bem, alguma coisa. Normalmente os bancos estão nessa classe. A gente tem a classe T3, que são dos quirografários. Essa classe é só valor, não conta cabeça. E tem a classe 4, que é dos micro e pequenos empresários. Ou seja, essas coletividades individualizadas, você tem que atingir certos quórums para que se aprove aquela proposta de pagamentos. Uma das introduções da reforma de 2020, ela passou a empoderar os credores, porque o que é que acontecia? O credor fazia a reflexão de que melhor um plano ruim do que uma falência frustrada, dado o histórico, que muito bem observado pelo governo federal, de ineficiência das falências, que foi o que buscava maximizar o PL. Ele acabava aceitando planos muito ruins pelo fato da falência ser ainda pior. E aí, o que é que acontece? Com a reforma de 2020, se permitiu, quando rejeitado o plano do devedor, os credores teriam a faculdade de se reunir e apresentar um plano alternativo de credores, ou seja, os credores entendiam que aquela empresa ainda era viável, mas sob aquelas condições, e fariam a votação, né? Isso é uma reforma recente, que ainda sequer amadureceu do ponto de vista jurídico. E a recuperação judicial, em síntese, é isso. Agora, caso rejeitado tanto o plano apresentado pelo devedor e do credor, se decreta a quebra da empresa, que é a falência. O que é que, para diferenciar a recuperação judicial, a atividade segue, os diretores, na maioria das vezes, seguem na condução da empresa. Na falência, não. Na falência, para tudo, se lacra a empresa, ou seja, fecha-se as portas, encerra a atividade, e aí a gente vai passar para aquele momento, Elias, que eu comentei contigo, que é maximizar o ativo. Porque se eu vendo ele de forma despedaçada, eu pago só a credor A, B ou C. Mas se eu maximizo o ativo, vendo ele em bloco, eu consigo pagar uma universalidade maior de credores. Agora, Vitor, como é que isso tem sido absorvido Brasil afora? De que maneira os órgãos, em geral, estão se manifestando sobre o tema? Há possibilidade ainda aí de, modificar alguns pontos que devem ser prejudiciais para o sistema? Ela está, porque o nosso processo legislativo, muito bem resguardado na nossa Constituição de 88, né, prevê que agora passa-se pelo Senado, ou seja, a gente tem duas casas para justamente fazer esse controle, né? Mas eu acho que a principal crítica hoje é o regime de urgência, né? Está se privando a sociedade civil, né, e os entes especializados de debater isso, de amadurecer, né? Eu acho que todos os partícipes do processo de recuperação judicial se manifestaram contra. A Associação Brasileira dos Magistrados, a AMB, nota técnica contra o PL na forma posta. Não se é contra a reforma, mas da forma posta e aprovada é contra. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil soltou uma nota contrária.
A Associação Nacional de Membros do Ministério Público, nota contrária. Instituto Brasileiro de Insolvência, o IBAJUD, nota contrária. Esse vai e vem não dá uma certa insegurança jurídica? Qual é o segredinho que você só vai me contar o ano que vem, de 2025? Não fica estranho? Fica, Elias, fica. A gente tem uma cultura no nosso país, né, que a gente gosta de lei nova, a gente gosta de inovar. E sempre acha que inovar é para melhor, né? Exatamente. E acaba que a gente não permite o amadurecimento das leis, né? E isso tem impactos de mercado. E tendo impacto no mercado, tem impacto na economia. E tem impacto no trabalhador, entendeu? Por quê? Aí você vai me dizer, mas afeta o preço da passagem de ônibus? Afeta. Porque quando se vai conceder lá, Elias, o banco vai conceder um financiamento para novas linhas, né, de crédito para que as empresas renovem sua frota, ela tem que fazer o cálculo. Como é o sistema de insolvência se essa empresa entrar em crise? Adivinha uma nova pandemia e cessar. Como é? Eu vou conseguir recuperar rápido? Essa empresa vai ter acesso a um novo refinanciamento? Porque hoje, Elias, só para você ter uma ideia, a gente tem uma questão de regulação bancária que uma empresa em dificuldade, certo? Uma empresa, quando ela entra em recuperação judicial, para ela obter um novo financiamento, o banco é penalizado. Existe o que se chama de classificação de crédito, que ela vai de A a H. Quando você entra em recuperação judicial, automaticamente você vai para H. Você indo para H, um banco ou uma instituição financeira, para lhe injetar dinheiro, você tem que provisionar 100% de perda. Ou seja, ninguém financia emprego em crise. Traduzindo aí, o dinheiro fica mais caro, gente. Fica mais caro. Tem muita gente agora que deve estar lembrando aí de grandes empresas de varejo que estão em recuperação judicial, empresas associadas ao turismo, por exemplo, em nível nacional. Lembra das milhas? E que agora, as milhas estão curtinhas agora. E o caminho é longo, são muitas milhas. E muitas vezes esse caminho precisa ser longo. Não é uma questão de escolha. A questão é a necessidade, se o caminho vai ser mais curto ou se ele vai ser mais longo. E isso o PL, de uma certa forma, aborta, impõe qual é o tamanho do caminho que você precisa seguir para alcançar o destino que você precisa chegar. Esse é um elemento de discussão aí, doutor Vitor, que vai continuar. Tomara aí que os nossos senadores se interessem pelo tema, observem o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e passem a ter uma conduta que seja mais previsível. O Brasil ainda é muito imprevisível do ponto de vista jurídico. A gente não sabe qual é a próxima inovação que vai acabar com tudo, doutor. Exatamente, Elias. No próximo ano a lei faria 20 anos. 20 anos é uma lei nova. Ela ainda passa por transformações, ela passa por amadurecimentos, por reflexões, né? Aí ela teve uma micro-reforma em 2020. Aí quando a gente chega em 2024, se requer uma reforma de seus princípios basilares do Instituto, ou seja, a gente vai se remodelar, o povo brasileiro é resiliente, mas eu acho que os efeitos deletérios dessa reforma, eles são muito amplos, como você disse, o dinheiro vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Bom, doutor Vitor, prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia. Muito obrigado, Elias. Um bom dia a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Olha, Vitor Lages é advogado especialista em recuperação judicial.